Olá, a paz do Senhor. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma história que tem falado comigo muito nos últimos dias. E também em comemoração ao nosso mês, o mês das mulheres, eu gostaria de compartilhar essa linda história com vocês. Essa história se passa no livro dos Juízes, nos capítulos 4 e 5. Já sabe de quem eu estou falando? Sim, eu estou falando dela, de Débora e Jael, mulheres que foram unidas para o mesmo propósito diante do Senhor. Essa história se passa na época dos juízes, onde não havia o rei em Israel. Então, cada tribo, cada homem agia ali conforme o que eles achassem bom aos seus olhos, e nem sempre eram boas decisões. O povo acabava de vir de um período de 80 anos de paz, debaixo do juiz, que era o último juiz ali, que foi Eude. Então, após esse momento de paz, o povo volta, assim que Eude morre, eles voltam a praticar ali os velhos pecados. Voltam à idolatria, apostasia, abandono da fé e começam a fazer as coisas que desagradam o Senhor. Então Deus permite que o rei Jabim venha afligir esse povo, junto com o seu general Cícera. Então o povo já estava sendo afligido ali por Jabim em torno de 20 anos. E eles se voltam a Deus e pedem a Deus que o Senhor os livre da mão de Jabim. Nesse tempo, Deus levanta uma mulher como juíza, aliás, a única, Débora. Débora atendia o povo debaixo de uma palmeira. Ou seja, ela era uma mulher de negócios, uma mulher que trabalhava fora de casa. Ela saía de casa para atender o povo. Ela julgava e admoestava o povo naquela época. E além de ser uma juíza, ela também era uma profetisa. Então Deus levanta Débora e Débora manda chamar Baraque, que naquela época era um dos capitães do exército do povo de Deus. Eu estou resumindo a história, mas depois é interessante que vocês leiam a Bíblia para entender melhor o conteúdo, porque é uma história riquíssima. Então, nesse tempo, ela chama Baraque e fala: olha, Baraque, Deus quer que vocês entrem em guerra contra Cícera, contra o rei Jabim, porque ele vai dar a vitória para o povo de Deus. Reúna os homens e desça para a guerra. Baraque, olhando para aquela mulher, ele teve muita fé, muita fé. Ele acreditou nas palavras delas, ele confiou naquilo que ela disse. Ele falou: não, tudo bem, eu vou reunir. Mas só peço uma coisa: eu quero você na batalha comigo. Eu vou se você for. Você tem noção da confiança desse homem nessa mulher? Ela não tinha força de batalha nenhuma, ela não era uma mulher de guerra. Ela era uma juíza, conselheira, ela não era uma guerreira. Mas ele confiou nela para guerrear, para estar ao lado dela. Desculpe, ao lado dele, nessa batalha. Porque sabia que ela era uma mulher cheia do Espírito de Deus. E ela aceita e fala para ele: claro, eu vou, mas com uma condição. Quem vai sagrar essa vitória é uma mulher. Você pode até achar que ela estava falando dela mesma, mas não. Então, eles vão à batalha. E nessa batalha, eles se reúnem no Monte Tabor. E quando Cícera fica sabendo que o povo de Deus, o exército de Israel, estava se reunindo ali com diversas tribos ali no Monte Tabor para se encontrar com eles na guerra, ele prontamente chama o seu exército, homens com 900 carros de ferro, o que era muita tecnologia na época, e que com certeza iria garantir uma vitória para eles, na cabeça deles. Então, eles vão de encontro a Baraque. Quando Baraque vê o exército de Cícera se aproximando, ele desce para uma planície. E teoricamente uma planície, para quem tem carros de ferro contra homens a pé, quem tem os carros de ferro estariam em vantagem. Mas eles tiveram tanta fé que eles não olharam para a vantagem do inimigo. Eles confiaram que Deus estava com eles. Então eles desceram naquele terreno de planície.
que era perto do rio Quizon. E o que aconteceu? Deus mandou chuva. Eles nem esperavam chuva. Deus mandou chuva, tanta chuva, que aquele terreno plano virou um lamaçal e o rio até transbordou. E aqueles carros ficaram atolados em lama. E o que era uma vantagem se tornou uma desvantagem. E os homens que estavam confiando apenas em suas máquinas, apenas em suas armas, começaram a ficar confundidos, porque eles também acreditavam em entidades que dominavam as tempestades, e na cabeça deles, os deuses das tempestades, aquelas entidades estavam contra eles. Mas na verdade, era o Deus Todo-Poderoso, o único digno Deus, que estava tomando a frente daquela batalha. E nisso, o povo do Senhor tomava mais coragem, e eles foram derrotando todos os homens do exército de Cícera. Cícera, percebendo ali que eles estavam perdendo, que a vitória para ele já não ia mais ser possível, ele fez o quê? Ele fugiu, largou o exército dele lá, morrendo ao fio da espada, e fugiu. Nessa que ele foge, ele vai de encontro. Aonde que ele vai? Ele vai para o caminho onde ele tem neutralidade. Ele vai para a casa de Jael, que era mulher de Éber, um queneu. E naquela época, eles tinham neutralidade entre eles. Eles não eram afligidos por Cícera como Cícera afligia o povo de Deus. E nesse momento de neutralidade que ele resolve ir para lá, ela vê ele chegando e ela fala, não, entra, pode vir, entra aqui na minha tenda. Ele pede água para ela dá leite para ele. Ela pede, ele se deita, ela aconchega ele dentro da sua tenda, cobre ele com uma coberta. Ela dá o leite, né, que era uma bebida muito requintada naquela época, ou seja, recebeu ele muito bem. E aí até aí ia tudo bem. Mas o que ele faz não é uma coisa muito comum, mas é digno de uma pessoa que não tem honra. Ele entra na casa de uma mulher sem que o homem dela, marido dela, esteja. Isso não era costume da época. Ele foge, deixando um exército morrendo na batalha. Isso é de extrema desonra. E ele, ali sem empatia, sem sentimento nenhum, simplesmente deita, se aconchega e adormece. E ele fala para ela, olha, se alguém chegar aqui e perguntar de mim, fala que eu não estou. Aliás, ele fala, se perguntar se tem algum homem aqui, fala que não. E dorme. Naquela hora, Jael movida, eu creio, pelo Espírito Santo de Deus, ela toma coragem, pega uma estaca da tenda, assim que ele adormeceu em profundo sono, um martelo, e vai de mansinho enquanto ele está dormindo, e finca na cabeça dele, bem na face, tão forte, que fura o rosto dele e fica presa a estaca na terra, de tanta força que aquela mulher tinha. E ali ele morre. Ou seja, foi ela, a mulher que Deus escolheu para sagrar aquela vitória para o povo de Deus. Mas Aline, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que se Deus levantou Débora, uma mulher que ela mesma se via como uma mãe para o povo de Israel, para o povo de Deus. Ela era uma mulher extraordinária, totalmente fora do comum naquela época. Se você se atentar para a história, o tempo dos juízes era um tempo em que a maldade dos homens, ela estava extrema. Eles faziam coisas terríveis. E para respeitar uma mulher da forma que eles respeitavam Débora, você pode ter certeza que ela era uma mulher exemplar. Dentro do seu lar, ela era casada. Então, com certeza, a casa dela deveria ser de exemplo naquela comunidade. Ela atendia o povo e ela julgava. Era uma mulher cheia do Espírito de Deus. Ou seja, para nós que trabalhamos fora, que cuidamos da casa, ela conseguia fazer isso com maestria, a ponto das pessoas irem até ela tomar conselho. Você tomaria conselho de uma mulher que não fosse prudente? Então você imagina como era Débora. E além disso, era uma mulher culta. No capítulo 5, você vê que ela escreveu um poema. Ela era uma poetisa, ela salmodiava. Lindo, em forma de prosa. Maravilhoso.
Nesse poema, ela ainda louvou a vida de Jael. Ou seja, mulheres que louvam mulheres. Se una. Deixa a competição de lado. Se unam no propósito do Senhor. Deus levanta mulheres extremamente diferentes. Jael era uma mulher de casa, dona de casa, que cuidava de tendas. Só que ela era exemplar naquilo que ela fazia. Ela era tão exemplar que foi com as ferramentas que ela mais usava no seu dia a dia que Deus a usou. Ela era uma mulher de coragem. Ela não temeu. Ela não temeu o sentimento do Senhor. Ela não temeu o chamado do Senhor. Mesmo ela não sendo parte daquele povo, ela valorizou os seus princípios. Aquela mulher, no momento que ela viu o mal dormindo dentro da tenda dela, dentro do lar dela, e estava envolvendo numa mentira, ela rapidamente tomou uma decisão. Ela saiu da neutralidade, você entende? Débora saiu da neutralidade de ser uma dona de casa e uma mulher de negócios para ser uma mãe em Israel, para se envolver em guerras. Ela podia estar lá só tomando conta da casa dela, fazendo as coisas dela, mas ela decidiu. O Senhor a chamou e ela atendeu, e ela se levantou. E Jael, movida pelo sentimento do Espírito Santo, se levantou, não aceitou o mal dormindo dentro do seu lar. Mesmo que naquele momento ela tivesse neutralidade, ela não fosse afligida, mas ela tinha princípios. E ela lutou, não só por ela e pela sua família, mas por um povo. E ela foi usada pelas mãos do Senhor para sagrar a vitória àquele povo. Ai, Aline, então você está me dizendo que eu tenho que sair na guerra. Não. Hoje, as nossas guerras não são com estacas, não são com martelos, não são com carros de ferro. Hoje nós vivemos guerras espirituais nesse mundo. E o que eu quero te dizer é, tome a habilidade das suas ferramentas. Quais são as suas ferramentas de habilidade que você tem que estar sempre afiada ali no dia a dia? Não deixar o mal dormir dentro do seu lar, mesmo que pareça que ele não está te afligindo. Não deixe o mal dormir no seu lar. Se levante, mulher. Se levante, se unam com mulheres no mesmo propósito. Se una com as mulheres, não entrem em competição. E não deixe o inimigo entrar dentro do seu lar, mesmo que pareça inofensivo. Você sabe do que eu estou falando. Coisas que parecem inofensivas. Mas ali, debaixo daquela cobertinha, é maligno. Não deixe o maligno dentro do seu lar, mulher. Tome as suas ferramentas, tenha habilidade nelas. A ferramenta do jejum, a ferramenta da oração, a ferramenta da leitura da palavra, do seu devocional com Deus, do secreto que você tem com o Pai. Essas são as ferramentas de guerra que nós temos hoje. A união entre as nossas irmãs, o carinho, um abraço, um sentimento. E mulheres que estão escutando essa palavra, ou homens também, pessoas em geral, tome posse das suas ferramentas. Saia hoje da neutralidade e entre no ambiente de guerra que o Senhor proporciona. Mas Ele proporciona para que você tenha vitória pelo nome dEle. Em nome de Jesus, hoje, o Senhor levanta mulheres. Seja uma dessas mulheres que estão de pé. Amém.